Queria abrir sua Bíblia aí, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. E o nosso tema nesta manhã é a segunda vinda do Senhor. E aí você pode perguntar, pastor, mas o que a segunda vinda do Senhor tem a ver com a Santa Ceia? Ué, gente, tudo. Você nunca ouviu a instrução da Santa Ceia que Paulo faz? Fazer isso por todas as vezes que fazer isso, anunciai a morte do Senhor até que Ele... Então isso tem tudo a ver. O apóstolo Paulo está dizendo que toda vez que nós compartilhamos aqui da Santa Ceia, deste momento, nós estamos anunciando que o Senhor morreu e que ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que nós falamos da segunda vinda no dia da Santa Ceia. Todas as vezes que nós compartilhamos esse momento aqui, nós estamos anunciando a volta do Senhor. Que cada dia nós vamos vendo pelos sinais no tempo, no mundo, que o Senhor se aproxima a cada vez mais. Aquela descrição que o apóstolo Paulo dá lá ao pastor Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam desobedientes, intolerantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, facciosos, toda espécie de pecados possíveis que o apóstolo Paulo aponta. E aí, durante muitos anos, os pregadores pregavam esse texto apontando para o mundo. Mas o apóstolo Paulo não está apontando para o mundo, ele está apontando para dentro da igreja. Ele está dizendo que isso já aconteceria dentro da igreja e não no mundo. Porque no mundo isso sempre foi normal. Mas a distorção tem acontecido tão grande que tudo aquilo que o apóstolo Paulo aponta, como se fosse coisa dos ímpios, estaria acontecendo dentro das quatro paredes das igrejas. E aí, nós vemos isso a cada dia. São escândalos, são coisas acontecendo, são desvio de conduta, são pessoas mais amigas da corrupção, dos acertos deste mundo, do que amigos de Deus. Então, nós estamos vivendo um momento que definitivamente nós estamos aí nos últimos dias. Embora os últimos dias do Senhor não sejam os nossos, tá? É justamente isso que nós vamos falar aqui nesta palavra, neste dia. Aquilo que para nós é últimos dias, não é o que a Bíblia fala, tá? Lembrando o primeiro texto lá, primeiro capítulo do livro aos Hebreus, o livro dos Hebreus começa o seguinte falando: anteriormente ou antigamente, o Senhor nos falou através dos seus profetas. Nos últimos dias, nos falou através do seu Filho. Quando Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, ali se iniciou os últimos dias. Porque foi quando Jesus começou a falar a respeito da sua mensagem. Ali começou os últimos dias. Então, quando a gente fala nos últimos dias, os últimos dias vêm acontecendo. Mas, pastor, por que demora tanto? Depende da perspectiva de quem está falando. Demora tanto para a gente, na nossa perspectiva de mundo, de tempo e de realidade. Para Deus, é isso. Nem isso. Isso é muita coisa, gente. Na perspectiva de quem é eterno. Na nossa perspectiva, tem quase 2000 anos. Eu sempre digo, não tem 2000 anos que Jesus morreu. Tá? Quem fala que tem 2000 anos, está enganado. Tem 2000 anos que Jesus nasceu. Jesus morreu no ano 30 da nossa era cristã. Nós estamos no ano de 2000 e... Logo, faltam 6 anos para completar 2000 anos. Mas aí a pessoa, não, tem 2000 anos. Não, gente, tem não. Vai fazer ainda. Agora que Jesus nasceu, tem sim. Né? E aí o Senhor faz aí todas essas explicações. O apóstolo Pedro, aqui nesse texto, ele tenta nos dar uma luz no entendimento da contagem do tempo na eternidade. Mesmo assim, eu acho que ele não consegue nem chegar lá. Tá? Nem passar perto, mas ele dá uma luz para o nosso entendimento.
Aí nós vamos ler aqui. Então, segunda carta do apóstolo Pedro 3, versículo de 1 a 16, diz assim: Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que ao longo do tempo houve bem como céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio parecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estão reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Lembra disso aí, tá? Ele diz aí, um dia é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demoradas. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente. Não com o pecado, tá? Mas com os pecadores. Tem que ter essa diferença, tá? O Senhor não é paciente nem longânimo com o pecado, não. Ele é longânimo e paciente com o pecador, tá? E aí, deixa eu ver aqui. E longânimo. Cadê eu? Tá. Para convosco, não querendo que pereçam, senão todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão pelo estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do dia de Deus, do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, na quais habitais a justiça. Por essa razão, pois, amado, esperais estas coisas. Empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação e longanimidade de vosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sua sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca deste assunto, de tal fato, costuma fazer, presta atenção aí, Paulo faz isso em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então nós temos aqui um relato de Pedro trazendo explicações a respeito da segunda vinda do Senhor. E aí essa carta Pedro está escrevendo já basicamente nas vésperas lá da sua morte, tá? Por volta do ano 64, 65 ali da era cristã. Ou seja, mais de 30 anos depois da morte do Senhor. Na cronologia, dá-se mais ou menos a morte do Senhor no ano 30. Então aqui a gente está falando do ano 65, ano 64, aí mais ou menos 34, 35 anos depois da morte de Jesus. E aí o apóstolo Pedro aqui está, mais uma vez, ele fala na primeira carta, ele fala na segunda, ele fala, o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, ele tem falado continuamente sobre a segunda vinda do Senhor.
E aí nós vamos aqui tirarmos alguns proveitos para nós. E aí o que podemos aprender com este texto sobre a segunda vinda do Senhor? O que podemos aprender? O que podemos extrair aqui de prático para as nossas vidas? Então nós vamos tirar algumas coisas aqui sobre esse entendimento aqui, para nós ficarmos bem fixados na nossa mente, que a maior esperança da igreja é a vinda do Senhor. A maior expectativa da igreja tem que ser a vinda do Senhor. Todas as coisas na terra estão entesouradas para o fogo. Todas as coisas na terra são perecíveis ao fogo. Nada que existe na terra passa pelo fogo sem ser consumido, sem ser destruído. Não há um elemento na terra que sobreviva ao fogo. Todas as coisas na terra são perecíveis. Então a gente precisa ter esse entendimento. E aí o apóstolo Pedro vai nos dar aqui algumas coisas, aqui, algumas explicações que nós vamos tirar aqui desse texto, para entendermos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco todos os dias. E aí a cada vez que nós lemos a palavra, ela se renova. E aí a primeira coisa que nós podemos aprender, a primeira aplicação para nossas vidas aí, a segunda vinda do Senhor é um assunto essencial para a igreja de Cristo. É fundamental, é essencial, é urgente, é emergente a segunda vinda do Senhor. E aí hoje nós temos igrejas que não falam sobre a segunda vinda do Senhor. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Se a igreja não se preocupa em falar, em alertar sobre arrependimento, sobre quebrantamento, sobre se converter ao Senhor todos os dias, se voltar para Ele, e sobre a vinda do Senhor, que trará juízo, pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a mensagem da igreja é arrependimento. Os profetas falavam sobre arrependimento. João Batista falou sobre arrependimento. Jesus falou sobre arrependimento. Os apóstolos falaram sobre arrependimento. Será que está todo mundo errado? E só esse pessoal que não fala de nada disso hoje está certo? É isso mesmo? Será que todos esses que eu citei erraram de ter falado essa mensagem? E esses camaradas que estão aí falando só de prosperidade, só de bênção, só de conquista, só de vitória, eles estão certos e Jesus estava errado? Quem é o Senhor da igreja final? O Senhor da igreja está errado? Não tem como, gente. Então a mensagem da vinda do Senhor, sobre como será essa vinda, é essencial para a nossa igreja. Não podemos de falar que o Senhor está voltando e vai pedir conta de tudo que nós fizermos aqui na terra. Isso é um assunto essencial para a igreja de Cristo. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: a segunda vinda de Cristo está às portas. Prepara-te para te encontrar com o seu Senhor. Amém? Segunda coisa aí. Escárnios e blasfêmias contra a segunda vinda do Senhor sempre aconteceram, sempre vão acontecer. E não é no mundo que eu estou falando não, é dentro da igreja. Lá fora, normal. O problema é que está acontecendo aqui dentro. Tem um pessoal aí que vive dizendo que essas coisas foram escritas para botar medo nas pessoas, para aterrorizar as pessoas. Esses caras têm que arrancar um montão de páginas da Bíblia para falar esse discurso, porque não se concentra aqui. Porque aqui você não tem como. Jesus investiu tempo em falar sobre a segunda vinda, daquilo que aconteceria. As parábolas, Mateus 24, 25. Paulo fala lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é um capítulo quase mais de 60 versículos, e ele vai falar sobre a vinda do Senhor, sobre a questão da ressurreição do Senhor. Se o Senhor não ressuscitou, nós não precisaríamos nem estar aqui, mas Ele ressuscitou, por isso que nós estamos aqui.
Então, é um assunto urgente na igreja, falarmos sobre a segunda vinda. E aí, os escárnios, a blasfêmia das pessoas falando, sempre vão acontecer. O pior, acontece dentro das igrejas. Não deveria, mas acontece. Porque tudo que a Bíblia fala, tudo que o apóstolo Paulo aponta, ele não está falando para o mundo, ele está falando da igreja. As dúvidas vão vir do meio da igreja. A distorção do evangelho não vem de fora, elas sempre vêm de alguém de dentro. É fogo amigo. Não é fogo fora. É igual Judas. Judas era o de fora? Não, Judas era o de dentro, era fogo amigo. Não é daqueles que estavam ali contendendo contra Cristo do lado de fora. Não. Era do que estava no meio. E assim nós estamos hoje. Gente dentro da igreja pregando contra o evangelho. Pregando contra a verdade. E aí nós precisamos entender que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é essencial para a igreja de Cristo. E aí é como ele fala, eles vão vir, eles vão trazer essa palavra, eles vão trazer esses assuntos. E aí ele fala aí a partir do versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Mas isso tudo é para o cara viver deliberadamente no pecado. Para viver deliberadamente no pecado, eu preciso ter um discurso falso para justificar os meus erros. Dizendo que não é bem assim, que não vai acontecer nada disso, que isso tudo é uma historinha. Aí para quê? Para viver constantemente no pecado. Então, quando nós entendemos que isso tudo é para desviar a atenção, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança é: o Senhor tem usado de misericórdia para conosco. E aí ele vai colocando aqui para nós: todas as coisas estão perecíveis, são perecíveis, elas vão passar. Nós não podemos ter esperança neste mundo. É como eu falei, nós não podemos entesourar nada neste mundo. Pastor, quer dizer que eu não preciso juntar dinheiro, ter recursos, comprar nada? Não, não é isso que eu estou falando, não. Você ter o seu pé de meia lá, você ter o seu recurso, você ter uma reserva, isso é essencial, porque o dia mau acontece. E pega a gente desprevenido. Então, você ter lá a sua poupança, a sua reserva, isso é fundamental também. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você só pensar neste mundo. Tudo que você compra aqui perde valor. Você compra um carro agora, na concessionária. Se você der uma volta no quarteirão e voltar para a concessionária, o cara paga o mesmo preço do carro? Já perdeu o valor. Comprou o telefone ontem, top de linha. Aí no outro dia já anuncia outro. O seu já vale a mesma coisa? Não. Porque todas as coisas aqui passam. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aí, sempre vai haver alguém que vai falar com a mesma coisa. E aí o apóstolo Pedro nos traz entendimento. E aí, outra coisa que é fundamental para nós. Aqui ele fala aí no versículo 7. Ora, os céus agora existem. Pela palavra tem sido entesourado para o fogo. Todas as coisas aqui são perecíveis. Todas as coisas aqui, quando passar pelo fogo, quando o Senhor vir, todas as coisas serão destruídas. Uma palavra que Jesus falou que é mal interpretada, nem Jesus que falou, melhor dizendo, foi João Batista. Eu vos batizo com água, mas aquele que vier após mim vos batizará com Espírito Santo. Amém? Aí tem gente que fala assim: eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é não, está errado. O fogo que ele está falando não é do Espírito não, filho, é de juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai separar a palha do trigo, filho, e a palha vai ser queimada. Ele vai trazer o Espírito Santo, mas vai trazer juízo. Tem gente que acha que o fogo que ele está dizendo ali é do Espírito Santo, não, é do fogo do juízo. Como Pedro está dizendo aqui, todas as coisas são perecíveis. Não tem para onde fugir. Então, quando isso tudo acontecer, isso quer dizer, os incrédulos estão com os dias contados. Aquele que não crê na vinda do Senhor está com os dias contados.
Já viu quem chega aqui cedo, que a gente tem uma contagem regressiva aqui antes do culto começar? Os incrédulos também estão assim, filho. Tem uma contagem regressiva. Nós também temos uma contagem regressiva. Só que nós estamos numa contagem regressiva para a vida eterna. E aqueles incrédulos estão com uma contagem regressiva para a perdição eterna. É assim. Mas uma contagem regressiva já começou. Desde que Jesus começou a pregar o Evangelho. Desde lá a contagem regressiva começou. Pastor, quando vai terminar, filho? A Bíblia não nos dá essa capacidade. Quem fala disso sempre errou, sempre quebrou a cara, sempre se passou por mentiroso e não aprendeu nada. Porque a Bíblia diz que o tempo cabe ao Pai saber. Amém? Então, este mundo, os incrédulos deste mundo estão com seus dias contados. E aí, a quarta aplicação para nós. Deus está oferecendo oportunidade para que toda a humanidade se arrependa. Deus está oferecendo oportunidade para que toda a humanidade se arrependa. Ele fala aí no versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demoradas. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor é longânimo, é paciente, Ele é compassivo, Ele é amoroso, querendo que as pessoas se arrependam. Ele vai dando oportunidade. Ele não traz juízo porque sabe que uns estão se desviando, mas são deles, e Ele vai resgatar. E Ele vai dando oportunidade para que essas pessoas se arrependam. Mas na hora que o relógio bater, na hora que o Senhor tocar a trombeta, e não tocar da outra uma trombeta, não tem arrependimento, porque já vai sair tramitado e julgado. Não tem mais como recorrer. Acabou. Não tem mais outra instância para quem recorrer. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, não tem como recorrer a mais ninguém. Então ele está dando oportunidade. Aí o apóstolo Pedro aqui, ele tentou nos dar uma luz. Coloca aí para mim, por favor, o versículo 8. O apóstolo Pedro tenta nos dar uma luz do que é eternidade em relação ao nosso tempo. Nós vivemos no tempo Cronos. Cronos era o deus do tempo na mitologia grega, e aí o nosso tempo é o tempo cronológico, que dá o nome ao nosso relógio. O nosso tempo medido aí em 2 partes de 12, que é um dia, 24 horas. E aí, o apóstolo Pedro tenta nos dar uma luz ali. Ele tenta, só para você ter uma ideia. O que ele diz ali? Para o Senhor, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um... Vamos contar? Lembra que eu falei que ainda vai fazer 2000 anos que Jesus morreu? Quantos dias tem que Jesus partiu? Nem 2. Nem 2, filho. Tem nem 2 dias ainda. Ainda falta 6 anos no nosso tempo, Cronos, para chegar no Kairos de 2 dias. Isso o apóstolo Pedro tentou nos dar uma luz. Mas vou tentar diminuir isso aqui para você ter um entendimento do que é a eternidade em relação ao que é o nosso tempo. Você imagine que esse tempo de quase 2 dias que o apóstolo Pedro está falando ali é menos do que isso. Deu para ouvir? Está vendo aqui? Esses 2000 anos que vai fazer é menos do que isso aqui. Para você ter uma ideia. Porque nós estamos falando do ser que é eterno. Deus é o eterno. Ninguém é igual a Ele. Ninguém é como Ele. Só Ele é o eterno. Artigo definido, exclusivo, único, eterno. Todos os demais, imortais. A nossa alma é imortal. Os anjos, imortais. Diabo, imortal. Os demônios, imortais. Pastor, eles não são eternos? Não.
Eles foram criados. Logo, existe um princípio. Se tem princípio, não pode ser eterno. Só Deus é eterno. Então, para alguém que sempre existiu, 1000 anos, o apóstolo Pedro tenta nos dar uma luz. Ele diz que é como um dia. Por isso que ele diz isso. Ele tenta nos dar uma luz. Mas é muito mais profundo. Então, o Senhor está nos dando oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para Ele, de nos converter dos nossos maus caminhos. Para toda a humanidade. E aí tem gente que está achando que Ele está demorando. Não, filho, Ele está sendo longânimo para conosco, paciente para conosco, para que nós não nos perdamos, mas voltamos à essência do seu amor, da sua fidelidade todos os dias. Então nós precisamos entender que o Senhor é longânimo, mas um dia essa longanimidade vai se converter na justiça de Deus. E aí quando isso se converter, quando a última trombeta tocar, e o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai separar aqueles que serão benditos do Pai, de um lado, e aqueles que serão lançados no inferno. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Não existe em cima do muro. E aí ontem o pastor Jeremias Barbosa, lá da Nova Vida do Jardim Alcântara, estava no culto que nós estávamos ministrando louvor lá, e aí ele contava aquela ilustração do cara que está em cima do muro, Jesus de um lado e o diabo do outro. E aí Jesus começa a chamar o sujeito que está em cima do muro. Vem para cá, rapaz, aqui eu tenho vida eterna para você, aqui eu tenho bênção, tenho recompensa para você. E aí o sujeito fica indeciso, está em cima do muro, não sabe se vai. E aí ele olha para o outro lado, o diabo não está nem aí. Está lá distraidão, fala nada. Aí ele vira para o diabo e fala, ué, rapaz, Jesus está tentando me convencer aqui a ficar com Ele e ter a vida eterna, e você não faz nada. Aí o diabo vira para ele, filho, quem está em cima do muro já está comigo. Quem está em cima do muro já escolheu ficar comigo. Se você está em cima do muro, você já escolheu. Então, quem está em cima do muro já escolheu a perdição. Porque só existe 2 reinos neste mundo. O reino das trevas ou o reino da luz. O reino de Deus ou o reino do diabo. Não tem jeito, gente. Mas pastor, me disseram que não é bem assim, tá? Mas esses caras que falaram que é bem assim, não, eles não têm compromisso com a palavra. Se ele tiver compromisso com a palavra, não tem como dizer isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos tornar amigos de Deus. O apóstolo Tiago diz que aquele que se constitui amigo de Deus se constitui automaticamente inimigo do mundo. Mas aquele que se constitui inimigo deste mundo e dos seus prazeres vai se constituir automaticamente inimigo de Deus, porque é incompatível, não dá para ficar em cima do muro. O muro já pertence a este mundo, que está destinado ao fogo. Então nós precisamos entender que esta é uma mensagem urgente na igreja, que precisa ser pregada. Porque nós não podemos ser negligentes. O Senhor está dando oportunidade de arrependimento a todos. E aí tem outros aí que dizem assim, não, o Senhor Jesus não veio para todos. Como? A salvação é para quem se arrepende. Agora, já veio para todos. Calma aí, pastor, mas o cara diz que não é bem assim. Não, filho. Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Isso é um fato que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Mas o apóstolo Paulo também diz ao romano que todos pecaram. Quantos pecaram? Muitos. Bilhões, trilhões, não, todos. Logo, todos são pecadores. E Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Logo, Cristo foi destinado a morrer por todos. Agora, isso só não significa que a salvação é para todos. Deus enviou seu Filho amado, o unigênito, para que todo aquele que nele... A salvação é destinada para todos, mas existe uma escolha. Existe um querer. Eu posso querer ou não. Salvação não é celular. Está vendo aqui? Eu posso perder. Isso aqui não é salvação. Tem gente que diz que salvação se perde, não. Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Também não, gente. Não é isso que eu estou falando, não.
Se eu quiser viver no pecado, sendo amigo deste mundo, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo minha salvação? Não, eu estou rejeitando a minha salvação. Porque eu preferi me constituir amigo deste mundo. Logo, eu me constituí inimigo de Deus. É isso que acontece. A salvação é isso. Não é bolsa, não é celular, não é chave, para você ficar perdendo. Tem gente que acha que é assim. Pequei, perdi a salvação. Me arrependi, recuperei a salvação. Não, gente, isso não existe, não. Ou eu vivo como amigo de Deus, me arrependendo dos meus maus caminhos, me voltando para Ele, ou me constituo amigo deste mundo, vivendo nos prazeres deste mundo, de acordo com esse mundo vai. É uma escolha. Se eu me constituir amigo de Deus, destinado a querer a salvação, andar nos princípios, andar no caminho correto, me arrependendo todos os dias deste mau caminho que eu pratico todos os dias, me voltando para o Senhor, aí sim, eu me mantenho na presença do Pai, eu me constituo amigo de Deus. Agora, se eu quiser viver de qualquer maneira, do jeito deste mundo, eu vou me constituir amigo do mundo. Eu fiz uma escolha. A salvação está destinada para todos, está disponível. Agora, se alguém vai querer, é uma decisão pessoal. Vou te dar um exemplo clássico para a gente fechar esse assunto. Saiu 605 mil homens aproximadamente, destinado à terra prometida lá em Canaã. Saíram junto com Moisés. 605 mil homens, destinados a uma terra prometida, destinados a Canaã. Como nós estamos destinados a Jerusalém Celestial. Dos 605 mil homens, quantos escolheram e perseveraram em estar na promessa? 2 pessoas, 2 homens, dos 605 mil. Eles escolheram se tornar amigos de Deus. Se constituíram inimigos do mundo. Agora, os outros 604.998 decidiram se tornar amigos do mundo. Pereceram e morreram no deserto. É isso, gente. Eles não perderam a promessa, eles rejeitaram a promessa, foi isso que Deus falou. Porque rejeitaram a minha palavra, não desfrutarão do meu descanso. Agora, mas porque houve outro espírito em Josué e Calebe, esses sim herdarão a minha promessa. É só isso. Então é isso que nós precisamos entender, é nos manter firmes na palavra, na promessa que o Senhor nos deu. Todos os dias nos voltarmos ao Senhor. E aí como a gente faz isso? Através da oração, através da palavra, através do arrependimento, através da dedicação do nosso coração ao Senhor, através de nós servirmos as pessoas à nossa volta, estendendo a mão, socorrendo no dia mau, praticando as boas obras do Senhor. Porque nós não praticamos as boas obras para ser salvos. Nós praticamos as boas obras porque já somos salvos. Praticar as boas obras é característica daquele que foi salvo em Cristo. Eu não faço isso para alcançar a salvação, porque a salvação, ela foi uma obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus. Agora, quando eu, na verdade, sou alcançado pela essa graça salvadora, o meu coração se constrange. Ele é incomodado a servir as pessoas, a servir no reino de Deus. E a fazer as boas obras para que possa definitivamente produzir frutos de arrependimento, me parecer com aquele que me salvou, que foi servir as pessoas. O que Jesus falou? Meu pai trabalha até hoje. Meu pai serve até hoje. Ele continua fazendo o trabalho. E eu também, Jesus falou. Você acha que a gente vai ser diferente? A gente tem a opção de ser diferente? Se o filho do dono continua trabalhando, imagine a gente. Vai trabalhar dobrado. Para a honra e glória daquele que nos salvou. O dia do Senhor é uma certeza. 5º ponto. O dia do Senhor é uma certeza. E os sinais e eventos no planeta demonstram que tudo está destinado ao fogo. É queimada em cima de queimada. É seca, o tempo está seco. Os homens continuam desmatando. E ninguém pensa em replantar.
as chuvas vão diminuindo, o solo vai piorando, o solo vai perdendo nutrientes. Por enquanto está tudo dando certo, mas vai chegar num tempo que vai continuar piorando. E eles fazem reunião, fazem projetos, fazem planos, mas a ganância continua roubando. A ganância continua matando as florestas, os rios, poluindo a água. E a água cada vez mais cara. Cada vez mais veneno na água para a gente continuar produzindo a água que chega na nossa torneira. E não tem jeito. A água que a gente bebe, filho, para se tornar essa água limpa e branca que você bebe, tem veneno à beça, filho. Não tem jeito. Porque a água cada dia mais está sendo degradada, contaminada. E aí, todas as coisas vão dando sinais de que os últimos dias é agora, que nós estamos vivendo. E que todas as coisas nessa terra estão destinadas ao fogo. Ele diz, esperando apressadamente o dia apressadamente a vinda do Senhor, por causa que os céus serão incendiados, serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Tudo isso que nós vemos vai passar pelo fogo e vai derreter. O metal, por mais resistente que ele seja, pelo fogo ele derrete. Não consegue passar. Imagine nossa pele, imagine os nossos ossos. Se os metais mais resistentes não conseguem ficar no fogo, nós também não. Então todas as coisas, e ele diz aí no 11, visto que todas essas coisas que hão de ser, serão desfeitas, deveis como viveis, em santo procedimento e em piedade. Então nós que estamos aqui, sabendo que todas essas coisas vão perecer, precisamos viver de forma piedosa, amando as pessoas, trabalhando em prol do reino, favorecendo o outro, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos manda. E aí, aquele que aguarda a vinda do Senhor precisa se manter fiel e firme, pois há recompensa. Há recompensa para aqueles permanecerem fiéis e firmes a essa promessa. Aí no versículo, cadê você? Versículo 13 e 14 ele diz assim, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos tais coisas. Empenhai-vos em seres achados em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Pastor, por que ele está dizendo que espera novos céus e nova terra? Acabei de ler agora, filho. A data de validade dessa terra vai vencer. Todas as coisas vão perecer. E o Senhor tem destinado algo superior para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Não sei se só eu. Alguém já sonhou com a eternidade aqui? Alguém já sonhou em morar no céu com Deus? Tudo que você sonhou não chega nem perto daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser achados de forma piedosa, de forma que realmente reflita o caráter de Deus na nossa vida, que produzimos bons frutos e frutos de arrependimento. Por isso que a segunda vinda do Senhor é essencial. Apocalipse diz lá no capítulo 21, que vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar sumiu. E aí João viu a santa cidade de Jerusalém, que está destinada àqueles que se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos para viver a eternidade com Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor tem preparado para nós. E aí, queria terminar dizendo que tudo tem um tempo determinado, mas Deus tem sido longânimo, Deus tem sido paciente, oferecendo arrependimento para todo aquele que deseja. E aí, a obra do Senhor Jesus é pregar boas novas aos quebrantados de coração.
Jesus, quando ele fala sobre o ministério dele, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas a qualquer um, aos quebrantados de coração. Todos vão ouvir, mas só vai receber aquele que tem um coração quebrantado. Todos vão escutar, todos vão entender, mas só vão aceitar aquele que tem um coração quebrantado. É isso que o Senhor nos chama. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Então nós precisamos a cada dia, a cada manhã, nos voltarmos ao Senhor, obedecendo a sua palavra, temendo o seu nome, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. Independente de qualquer situação que se aproxima de nós, nós precisamos nos voltar ao Senhor todos os dias. Não é questão de ser bom, não é questão de fazer tudo certo, não é questão de fazer tudo aquilo que é aceito pela sociedade, não. Nós estamos falando de algo superior. Nós estamos falando de aceitar o sangue de Cristo derramado como única forma de nos purificar e nos levar à presença do Pai. O sangue aspergido da cruz, derramado na cruz, é Ele que nos purifica de toda e qualquer injustiça. E precisamos ser lavados e remidos no sangue de Jesus. Não importa a circunstância e situação que estejamos atravessando, o Senhor está sempre com o braço estendido e com a mão aberta para abençoar e resgatar o seu povo com mão forte, assim como fez no passado. O Senhor faz todos os dias com a sua mão aberta e com o seu braço estendido para nos resgatar. Então você, nesse tempo, prepara-te para encontrar com teu Deus. E aí, como eu falei, a data de validade está vencendo. E aí nós precisamos estar preparados para o grande e terrível dia do Senhor.